Oi, gente, boa noite. Tô passando aqui para gravar esse vídeo com vocês. Tá escuro porque a instalação daqui deu um problema e só tá aqui a luz do quarto e a do meu quarto. E eu tô aqui no quarto das minhas filhas, que é mais claro, o mais claro possível. E eu tô aqui porque eu tava me sentindo tão sozinha, porque minhas filhas não estão aqui, né? Foram passar o fim de semana com o pai. E eu tava aqui sozinha e eu resolvi. Eu já tava tão triste assim, lembrando da minha mãe, lembrando, né? Quanta falta minha mãe faz, minha mãezinha faz pra mim. E eu queria contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu com a minha mãe, né? E em 2004 para 2005, minha mãe foi diagnosticada com mieloma múltiplo, que é câncer nos ossos. E como eu já vinha com essa rotina, né, com a minha filha Maria Eduarda, que ela se trata no Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, e quando o médico falou, ela fez esse exame e o médico falou que era, eu já sabia, né? Então eu tive que ir preparando minha família, meu irmão, minha irmã. E assim, foi muito difícil para mim, porque foram muitos anos de luta, sabe? De muitas coisas que a gente passou. E assim, foi difícil porque eu vi a minha mãe sofrendo e eu não podia fazer nada além daquilo que eu não podia curar ela, né? Mas aí o que é que acontece? Eu cuidei da minha mãe, cuidei das minhas filhas, né? Venho cuidando até hoje. E aí a minha mãe, ela melhorava, ela piorava. Então, minha mãe fez quimioterapia, muita radioterapia. E foi numa época que eu me separei do pai das minhas filhas. Na verdade, ele que me deixou, né? E foi difícil porque minhas filhas eram pequenas e quando a gente se vê numa situação dessa, a gente olha que a gente tem uma família, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá sozinho. Porque é quando a gente vê realmente quem é que chega junto, né? Para ajudar, para estar ali com a gente, para o que a gente precisar. Mas eu sempre tive do meu lado uma pessoa que até hoje é muito importante na minha vida e vai ser até a minha morte, que é o meu Deus. Ele nunca me deixou só, ele sempre me dava força quando eu estava fraca. E era ele que supria as nossas necessidades, né? E supre até hoje. Mas mesmo assim, sabe, a minha mãe era meu alicerce, assim. Eu era muito apegada à minha mãe. E eu abri mão de tudo na minha vida pra cuidar dela, pra que ela ficasse bem, que eu tinha esperança de ela ficar bem, dela não ter mais essa doença, né? Então, assim, eu peguei alguns planos que eu tinha, né? Botei na gaveta, guardei. E deixei ali, eu dizia assim, que quando um dia eu pudesse, que a minha mãe ficasse curada, eu ia realizar todo aquele sonho que estava guardado. E aí foi passando os anos e aí a minha mãe piorou. O médico passou o transplante para ela preparou a medula dela. E aí ela fez o transplante, né? Tão esperado o transplante. Foi bem sucedido. A medula pegou. E aí ela ficou curada 10 anos. E aí era só alegria, né? Que ela assim tinha algumas limitações, né? Mas ela estava bem, ela podia fazer as coisas dela, que minha mãe era uma mulher muito ativa, minha mãe foi uma mulher que estudou, fez faculdade, sabe? Trabalhou na área de saúde. De repente ela se viu em cima de uma cama dependendo dos outros. E eu sei que isso é muito difícil.
Mesmo que a gente não esteja em cima de uma cama, mas depender dos outros é difícil, porque a gente só tem se as pessoas der pra gente, né? Então, assim, foi difícil, foi muito difícil, porque além de eu cuidar da minha mãe, eu tinha que estar viajando para o Rio de Janeiro com Maria Eduarda. E foi numa fase que Duda estava fazendo muitas cirurgias. E a minha filha também já sofreu muito, muito, muito. Vocês não têm noção de como minha filha já sofreu. Mas hoje ela está de posse de vitória, ela está no controle. Minha filha, eu creio que minha filha está curada, né? E assim, foi muito difícil. Então hoje eu me sinto muito só. Porque quando foi em 2015, Jesus levou a minha mãe, né? Guardou a minha mãe. E foi muito difícil para mim, muito difícil para mim, porque até hoje eu sofro, né? E eu vou sempre sofrer, sempre chorar, eu choro todos os dias. Todos os dias, gente, pela minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe era aquela pessoa que estava do meu lado, que me ajudava, eu ajudava ela, eu estava com a minha mãe para o que der e vier, sabe? Eu dando força ali a ela, eu nunca deixei a minha mãe ficar triste, nunca deixei ela desistir, sabe? Meio a tudo aquilo que ela passava, que nós passávamos, né? E então o que é que acontece? Deus levou a minha mãe e hoje eu tô só, eu me sinto muito sozinha, porque eu fico lembrando, né, tudo que a gente passou, o tempo que a minha mãe ficou curada. Foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso porque eu passei a dar mais valor do que eu dava a ela. Então eu queria dizer que quem tiver sua mãe, seus parentes, que valorize, sabe? Se você tiver de dizer para alguém que ama alguém, fale em vida. Se você tiver de ajudar alguém, ajude em vida. Porque quando eu vi a minha mãe naquele caixão, eu sei que eu bati no peito e eu disse, foi até o fim, que eu disse à minha mãe, vou estar com a senhora até o fim. Até o dia que Deus disse assim, chegou sua hora, minha filha. Então, eu quero dizer isso, eu quero passar essa mensagem, que quem tiver sua mãe, que valorize, que ame, sabe? Porque a gente só vai ter ela uma vez só na vida. Então a gente tem que dar o nosso máximo, amar, respeitar, sabe? Honrar. Eu honrei a minha mãe até o fim. Eu tenho meu pai ainda, meu paizinho, meu velhinho, ele tem 70 anos. E agora eu tenho ele, né? E assim, sempre que eu posso, eu tô com meu pai vem aqui na minha casa. E assim, é isso, gente. Eu queria passar isso pra vocês, contar um pouco da minha história pra vocês, né? Que aí vocês vão me conhecendo. E também eu não tô podendo gravar os vídeos ainda. Agora mesmo tá chovendo muito, assim, eu tô aqui com frio, tô aqui na cama. E eu queria contar essa história pra vocês. Foi muito difícil. E tá sendo até hoje, porque só eu sei o que é você olhar pra uma cama e você não ver aquela pessoa mais ali. Só eu sei o que é você não ouvir mais a voz. É tão estranho, é tão, sabe? É uma dor tão grande que eu sinto que chega a doer o meu coração. Mas a vida continua, né? Eu tenho duas filhas para criar. Tenho Maria Luísa e Maria Eduarda, que são uma bênção na minha vida. As minhas filhas, em meio a tudo que Maria Eduarda passou. Desculpa, gente, eu tá chorando. Em meio a tudo que Maria Eduarda passou, a minha filha vai ser enfermeira, né? Vai se formar em 2019. A minha outra filha vai se formar agora no dia 26 de julho, na área de varejo. E assim, eu estou muito feliz, eu tenho um orgulho muito grande das minhas filhas. E as minhas filhas, elas me amam muito, porque elas sabem, porque foi todo mundo que sofreu, gente. Todo mundo que sofreu.
Eu não tô aqui contando minha história triste para vocês ficar com pena de mim, não é isso. Eu tô dizendo que vale a pena, sabe? Valeu a pena para mim. Tudo que eu fiz pela minha mãe, tudo que eu perdi, tudo que eu deixei para trás. Eu sei que hoje eu tô sofrendo porque eu não pude realizar, né? Tudo aquilo que eu queria fazer. Porque hoje, se eu tivesse um emprego, uma profissão, eu não estaria passando o que eu passo, que é difícil, né? Eu tenho que estar esperando as pessoas me dar alguma coisa. Mas é assim, eu sou mulher forte. Eu sempre fui. E eu sempre passo isso para minhas filhas. A vida só é dura para quem é mole. E Maria Eduarda, eu criei minhas duas filhas, estou criando, assim, ela tem 21 anos hoje. E eu sou muito grata ao meu Senhor por tudo que nós passamos, mas estamos aqui de pé, né? E eu sei que dias melhores virão e todas as tristezas vão ser transformadas em alegria, porque um dia o sofrimento acaba, né? E vem as vitórias. E eu creio muito nisso. Sabe, eu creio muito nisso, porque eu sei que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E eu fico pensando assim, eu conheço pessoas, sabe, eu tava vendo, eu conheço pessoas que maltratam tanto a mãe, e eu choro, porque eu fico pensando, se eu tivesse a minha mãe aqui, desculpa, comigo, eu sei como minha mãe faz falta pra mim. Muita falta minha mãe faz pra mim. Mas foi a vontade de Deus, né? Ele sabe o que é melhor. Mas eu digo pra vocês que, sabe, quando suas mães ficarem velhinhas, não coloquem no asilo, sabe? Porque quando eles ficam velhinhos, eles ficam que nem criança. A minha mãe tava que nem criança. Eu olhava assim, sabe? Ela era tão chatinha. E ela implicava comigo, eu dizia pra ela que amava ela, e ela, eu não gosto de você, sabe? Eu dizia, mas eu te amo, eu dizia pra ela, eu vou te amar até o resto da minha vida. E é isso, gente. Desculpa aí o desabafo, que eu sou assim mesmo. Eu digo, amem, amem, cuidem, porque depois que se vai, acabou-se. Só fica a lembrança, sabe? É a lembrança que fica. Mas eu sei que a minha mãe, onde ela está, ela não está mais sofrendo. Ela não vai fazer mais quimioterapia, nem radioterapia. Ela não vai fazer hemodiálise. Ela não vai abrir mais a pele como ela ficou. E é isso, gente. Eu queria agradecer por vocês me ouvirem. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Um grande beijo. Fiquem na paz de Deus. Tchau.